Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa estar enviando agora, mas acabei tendo uma probleminha na internet, ela ficou instável, então não conseguia conectar o aplicativo do YouTube para fazer a gravação para vocês, né? Então acabei meio que aguardando durante esse processo. A gente vai dar sequência à nossa matéria que trata sobre o modo de produção. É sempre importante lembrar, né, aquilo que a gente conversou na aula anterior, que o modo de produção consiste, né, esse conceito, essa ideia do que é modo de produção, é a maneira em que uma determinada sociedade ou as sociedades, de modo geral, se organizam em torno da garantia do processo de sobrevivência, ou seja, da produção. De que maneira essas sociedades se organizam, dividem os processos produtivos, se organizam em torno da produção para garantir a própria sobrevivência. Então, o modo de produção é, é uma maneira da gente analisar a sociedade, né? Conforme eu disse na aula anterior, em certa medida permite uma abordagem, uma compreensão dos processos históricos da sociedade, tanto no passado como no presente, do ponto de vista da gente analisar a sociedade por esta perspectiva, né? Tá passando um carro aqui agora fazendo divulgação sobre a questão do corona, mas não sei, acho que o som vai invadir um pouco, mas para não parar a gravação a gente continua, né? Mas vamos lá. Então a gente vai fazer a segunda parte da análise do modo de produção e inevitavelmente quando a gente discute modo de produção, a gente além de discutir a estrutura da produção, a maneira com que a sociedade, quais são os recursos que a sociedade utiliza para produzir a sua própria sobrevivência ou para reproduzir as suas condições de sobrevivência, a gente também vai analisar inevitavelmente as relações de trabalho, né? Então, o modo de produção, ele se relaciona com a luta histórica dos seres humanos ao longo da história pela sua própria sobrevivência. Então, a história do trabalho, ela marca, né, inevitavelmente, uma história, uma relação com a sobrevivência, em que grupos sociais se organizavam em torno da produção para garantir a sua sobrevivência. Porém, é uma outra marca nesse processo histórico de que esses processos produtivos eles sempre foram controlados por determinados grupos sociais, no qual criaram uma dinâmica em que uma minoria, em alguma medida, submetia uma maioria, o restante da coletividade, às suas relações de poder. Com isso, adquirindo condições privilegiadas em relação ao todo da sociedade e sem nenhum eufemismo, né? Sustentando a sua condição de privilégio a partir da exploração do trabalho dessa maioria, desse contingente, desse restante da coletividade destacando sempre essa minoria privilegiada. E o que permitiu muitas vezes esse destacamento, né? E permitiu essa condição de privilégio, sempre foram às vezes a posse da terra, majoritariamente as condições de possuir terra, o poder religioso, né, também sempre foi um recurso muito utilizado para justificar essas diferenças. Então, sacerdotes em diversas civilizações, como também em diversas civilizações, só para concluir, sacerdotes em diversas civilizações justificaram a sua condição privilegiada a partir de um discurso religioso. E, por sua vez, também a partir da força militar. Aquele que era mais forte impunha sua força, faziam com que os outros trabalhassem, se envolvessem diretamente no trabalho para a produção, enquanto eles detinham uma condição privilegiada de não serem obrigados a se desonerarem da obrigação de trabalho e usufruindo do trabalho dos demais. Então, nesse sentido, a gente pode analisar também, ao longo da história, uma certa convergência entre o poder político e o poder econômico, né? Segmentos da sociedade, setores da sociedade, destacados, apartados do restante, garantiam a sua condição econômica a partir de uma condição política. Vamos dizer assim, para ficar mais claro, existia uma simultaneidade entre o poder político e o poder econômico. Ou seja, aqueles que estavam no topo da hierarquia social garantiam as suas condições econômicas privilegiadas também a partir da sua condição política privilegiada. Esses grupos dominantes, eles constituíam, assim, grosso modo, né, elites, né? E essas elites, de modo geral, constituíam uma parcela minoritária da população.
E é nesse sentido que um sociólogo chamado Pareto, ele definiu um dos teóricos da teoria das elites, que é uma teoria sociológica, né? Uma teoria que analisa a sociedade a partir da existência de elites, ou seja, classes superiores que detêm algumas características específicas do restante da população dessa coletividade, de acordo com a civilização ou a sociedade que a gente esteja analisando. Então, Pareto ele analisa a sociedade sendo dividida entre a elite governante e a massa dos governados. Grosso modo, a história do mundo, para Pareto, a sociedade se dividiria entre a elite governante e a massa dos governados. Outro também sociólogo importante, ele também dividia a sociedade em duas classes, o nome dele era Mosca, né? Ele dividia a sociedade entre a classe que governa e a classe dos governados. Então, em certa medida, a sociedade estaria dividida nesse sentido. Lembrando, para que a gente não perca o fio da meada, a gente está fazendo uma análise da estrutura de poder, mas isso tem como eixo fundamental que justifica essa condição de dominação ou essa condição de elite, estruturado também, não justificado, estruturado numa condição econômica, construída, sustentada por processos políticos que vão garantindo uma certa estruturação da sociedade. E esses teóricos, tanto Mosca como Pareto, como também Robert Michels, eles são sociólogos, né, teóricos, pensadores que são identificados com um campo teórico da sociologia que é chamado teoria das elites. Beleza? Vamos lá? Três pensadores também analisaram a sociedade a partir dessas relações de produção, né? Três pensadores que são importantes na análise do porquê a sociedade se estrutura dessa maneira e o porquê ela se organiza em torno da produção, produzindo um efeito também político, que inevitavelmente essas coisas estão separadas, organizadas dessa maneira, político, econômico, cultural, na nossa cabeça, né? A partir do processo de análise e de reflexão que a gente faz. Na vida real, essas coisas não se separam. Existem um certo envolvimento, uma interdependência, ou, dizendo uma palavra um pouco mais difícil, imbricados, né? Elas estão imbricadas, ou seja, se separam a partir de um esforço de análise que a gente faz de identificar os elementos que compõem essa totalidade. Mas a totalidade, de fato, ela está, em alguma medida, vinculada. Então, para o Marx, por sua vez, destoando um pouco da análise mais geral que Pareto e Mosca faziam, ele começa a fazer uma relação mais objetiva, mais direta entre a divisão social, ou seja, as diversas divisões e estratificações que tem a sociedade, na relação com o modo de produção, na relação que a sociedade estabelece com os processos produtivos. Então, para o Marx, a sociedade se divide em alguma medida, sim, entre dominantes e dominados, mas, grosso modo, a sociedade, ao longo da sua trajetória, a partir dos diversos modos de produção ao longo da história, a sociedade sempre se dividiu em classes que disputavam e existia entre elas um certo antagonismo estrutural. Por quê? Porque a condição de existência dessas classes era uma condição de disputa em torno da riqueza do trabalho social. Então, essas classes, elas tinham vamos dizer assim, na sua estruturação, na essência da lógica da sua existência, uma disputa em torno dessas riquezas. Por isso que o Marx diz que a história do mundo é a história da luta de classes. Mas isso é um debate que a gente vai retomar depois. Então, o Marx ele define a história do mundo a partir da luta de classe, a partir do antagonismo entre essas classes e em torno, sobretudo no tempo presente, em torno da luta da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, o que ele queria dizer quando eu exemplifiquei a questão do poder político, econômico e religioso, muitas vezes na exploração do trabalho e dos processos produtivos. Aqui ele diz que, de modo geral, as classes dominantes elas detêm os meios para a produção da sua sobrevivência. Isso impondo a partir de diversos recursos, desde a violência, da força e tudo mais, isso na análise do Marx. Essas classes se sustentam historicamente na condição de poder porque elas detêm os meios de produção e excluem os demais, permitindo somente aos demais vamos dizer, não somente a venda, mas
a condição da sua sobrevivência a partir da submissão a essas classes superiores, porque a venda é um processo posterior que a gente vai discutir mais identificado com o capitalismo. Então vamos lá. Então, de modo geral, esse poder, essa posse dos meios de produção, ele se sustentou ao longo da história a partir de recursos de poder e recursos de violência, como polícia, exército, a estrutura do Estado e os aparelhos de repressão, como também os instrumentos de dominação ideológica. Como a gente sabe, em algum momento, os próprios valores em torno do trabalho estavam muito vinculados e da própria lógica de divisão da sociedade. Para ter um exemplo, quando a gente pega a sociedade feudal, a gente vê que toda a estruturação da sociedade feudal em ordens e as ordens que se dividiam se justificava também, em parte, para além dos recursos de violência, num argumento religioso de quem trabalhava pagava, na verdade, a sua dívida em relação ao pecado original. A sociedade de ordem do mundo feudal era uma sociedade em que existiam os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. Os que oravam constituíam a classe superior, os que rezavam, né? E os que guerreavam cuidavam da proteção dessa sociedade. E os que trabalhavam por conta da relação que eles detinham com o pecado original. Isso atribui um valor sobre o trabalho, mas por sua vez justifica a condição de trabalho e de exploração do trabalho a partir de um argumento ideológico, de uma ideia sobre a realidade, que projeta um sentido sobre ela, não necessariamente seja a realidade ou seja verdadeiro, mas produz uma relação de sentido sobre essa realidade e justifica e faz com que as pessoas aceitem essa condição social. Já para Weber, que é um outro pensador também importante, que analisa essas relações e esses processos de ordem e de relações sociais a partir da produção, o Weber ele acha que só existiu essas ordens ou esse processo histórico de organização da produção, porque em algum momento o Estado se desenvolveu. E o Estado, como portador, né, do monopólio do uso legítimo da força, o que significa isso? Que o Estado é o único que tem as condições de ordenar, mesmo que seja pelo viés da violência, e que, por sua vez, as pessoas ainda acreditam nisso. Acham que é assim que são as coisas, assim que devem ser as coisas. Ou seja, quando ele lida com a ideia de legitimidade, ele trabalha com a ideia de que as pessoas acreditam, as pessoas concordam. Então, a história do mundo, dentro dessa estruturação, dentro dessas estruturas sociais, dentro da lógica dessas estruturas sociais, sempre funcionou desta maneira, porque o Estado, assim, conseguiu se constituir como um instrumento de organização e de manutenção da ordem, né? Já Friedrich Engels, que era um outro pensador e parceiro do Marx em grande parte das suas obras, né? O Friedrich Engels ele diz, e já fazendo uma outra análise, mas também vinculando ao processo produtivo, ele diz que o Estado como fenômeno social ele é um produto do estado de desenvolvimento da própria sociedade. Porque num determinado momento ele parte da mesma ideia do Marx, que a história do mundo é marcada pela luta de classes e o Estado seria uma invenção, uma dimensão e invenção, uma invenção produzida e feita pela sociedade numa dimensão separada, apartada da sociedade para mediar, para controlar a luta entre essas classes, para em alguma medida permitir com que essas classes, no processo de disputa em torno da riqueza, no processo de disputa em torno dos excedentes, resultado dos processos produtivos, essas classes não se autodestruíssem. Eu, quando estava dando até uma relida em algumas coisas para preparar essa aula, eu lembrei muito do Hobbes, né? Que o Hobbes tinha aquela expressão, o homem é lobo do homem, né? E o Leviatã, que é um personagem que o Hobbes pega do livro de Jó, né? Que era um monstro no livro de Jó, no Antigo Testamento. E o Leviatã, no conceito do Hobbes, a sociedade teria um instinto de autodestruição e o Estado precisaria ser forte para confrontar, para suprimir, melhor dizendo, essa condição animal do homem autodestrutiva. Então, um Estado forte que traria a segurança, mas retiraria a liberdade.
É uma viagem, mas eu pensei muito nessa coisa do Engels no sentido de que o Estado, de fato, por um outro caminho, porque o Engels analisa as classes e não o ser humano, a essência humana, como o Hobbes tenta analisar, mas é interessante que o Engels também trabalha no sentido mais amplo, né, das estratificações da sociedade, ou seja, as classes teriam na sua essência o antagonismo, um instinto de confronto, uma necessidade de confronto em torno dessa riqueza, em torno das relações de produção, e o Estado seria uma dimensão apartada para restringir essa dinâmica de violência e de conflito. Então, a gente, ao longo da história, se a gente for parar para pensar, embora existam esses conflitos, mas a história também permite a gente considerar que nem sempre foi assim, né? Quando a gente analisa as sociedades tribais, os povos originais, que erradamente são chamados por uma tradição, né, sociológica ou das ciências sociais num determinado momento, embora isso já seja uma questão muito superada, foram chamadas de primitivas, né, mas não são, era apenas o estágio histórico de uma determinada sociedade, e qualquer comparação dentro desse juízo, né, de valor primitivo, avançado, evoluído, né, é sempre um juízo de valor que não tem nenhuma base natural e justificável do ponto de vista racional. Para a gente ter uma ideia e comparar, enquanto os europeus chegaram, por exemplo, nas Américas para submeter os povos originais ao seu processo de dominação, eles faziam uso de relações escravas com naturalidade, enquanto os povos originais, pelo menos na América do Sul, essa relação não era tão presente. Então, quem é mais evoluído? Mas esse é um outro debate, mas eu só queria relativizar nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente pode analisar as sociedades tribais em que a divisão do trabalho ela era marcada por um processo de necessidade da própria sobrevivência. Não existiu, e aí eu estou entrando um pouco nos estágios, não nos estágios, na diversidade, nos diversos modos de produção que já existiram ao longo da história. Por que não estágio? E eu errei quando falei estágio. Porque a gente, quando fala estágio, a gente já pressupõe que o estágio atual ele é superior e mais evoluído e mais desenvolvido e tem toda uma carga de valor em relação a isso. Mas a gente tem, num determinado momento, e ainda tem até hoje, sociedades que se organizam de maneira tribal, que são marcadas por algumas características na maneira que elas produzem e reproduzem a sua própria sobrevivência e organizam seus processos produtivos a partir do trabalho. Que é, por exemplo, as sociedades tribais, a gente tem a ausência da propriedade privada, a dinâmica de produção e de trabalho é marcada pela colaboração, não existe a necessidade do Estado, a completa ausência do Estado e nem divisão de classes na sociedade. O que existe, de modo geral, é uma divisão das funções no processo produtivo. As mulheres cuidam da colheita, alguns homens cuidam da caça, outros cuidam da guerra, outros cuidam da construção, da função religiosa. O próprio debate conceitual, né, que se faz, por exemplo, sobre sociedades tribais, tribais não, originais, no conceito sociológico é tribais, de cacique é uma visão europeia sobre a autoridade do cacique, né? Ele não era o chefe da sociedade tribal, né? As sociedades escravistas, em que eram centradas na apropriação de um outro ser humano, tratado como coisa, né? Para garantir o tempo livre de uma determinada elite, de modo geral, né? Embora a escravidão no Brasil ela seja um processo generalizado que até transcende a elite política e social brasileira, inclusive ex-escravos detinham escravos, mas isso também é uma outra discussão, mas a escravidão, o escravismo, né, sociedades escravistas, elas são marcadas por essa relação, né, de apropriação do ser humano por outro ser humano, tratado como coisa, tratado como objeto, e ele, de modo geral, marcado com as obrigações de trabalho, com as obrigações de produção, garantindo o tempo livre de uma determinada sociedade. Outro modo de produção também que marca a história, mas mais identificado pelos historiadores e pelos sociólogos como sociedades orientais ou asiáticas, mas isso não significa que estejam só na Ásia, porque, por exemplo, quando a gente analisa os astecas e maias na América, no continente americano,
eles tinham um modo de organização do trabalho também muito parecidos. Então, eu vou fazer um juízo, mas é só para a gente fazer a análise. Nessas sociedades, qual era a principal característica? Não existia propriedade privada, e sim o Estado vinculado à ideia de um imperador, de um monarca, de um rei. Ele era também divinizado muitas vezes. Esse rei, além de rei do ponto de vista político, ele também era uma divindade. O Egito Antigo foi assim, o Império Azteco foi assim. Não existia propriedade privada, mas sim um imperador vinculado a uma elite também absorvida pelo Estado, que vamos dizer, emanava do imperador, surgia do imperador, e não existia propriedade privada, somente tudo pertencia ao Estado, tudo pertencia ao monarca, tudo pertencia ao imperador. E as relações abaixo da classe, daquela dimensão, conforme a gente colocou, dos dominados, estava submetido à autoridade desse monarca, né? Por relações de servidão. Ou seja, eles trabalhavam nas terras desse monarca, e os excedentes resultados da produção do processo produtivo garantiam a sustentabilidade dessa elite política e social. E por fim, porque na próxima a gente vai entrar mais no modo do capitalismo, né, no debate sobre o capitalismo e o modo de produção capitalista, a sociedade feudal ou a sociedade estamental. A sociedade estamental, ela se estrutura justamente na lógica de estamentos, ou seja, de estados, de ordens, de estruturas, né? Então você tinha no topo, na sociedade feudal, a igreja como a principal instituição política, embora ela não exercesse um controle direto sobre tudo na sociedade, mas ela era, sem sombra de dúvida, a instituição mais poderosa naquele contexto, amparada e associada a uma nobreza. Sempre lembrando que essa separação é puramente analítica. A hierarquia da igreja, de modo geral, ela era, como se pode dizer, convocada a partir da nobreza. Então, nobreza e clero eram, novamente, a mãozinha, né? A mesma coisa. E abaixo dessa nobreza e desse clero estava a base da sociedade, sobretudo o campesinato, que trabalhava a partir também das mesmas relações de servidão. Só para a gente não perder de vista e para encerrar, a gente não pode esquecer a estrutura da sociedade feudal, que além dessa divisão estamental, ela estava centrada em unidades, vamos dizer assim, políticas, que eram chamados como feudos. E o que eram feudos? Eram pedaços de terra, territórios, né? Governados por um senhor feudal, de modo geral era um nobre, dono de um castelo, dono de uma pequena milícia militar, que tinha como atribuição e responsabilidade garantir a proteção daquele território. Ele exercia a autoridade dentro daquele território, ele fazia as leis e cobrava os impostos. Os servos, o campesinato, trabalhavam nas terras desse senhor feudal, de modo geral a partir de relações de servidão chamadas de corveia. Eles trabalhavam determinados dias nas suas próprias terras, esses camponeses, e em outros dias trabalhavam nas terras desse senhor feudal, produzindo e garantindo a produção desse senhor feudal. Então não era uma relação de escravo, mas uma relação de serviço, de servir ao senhor, que garantia a sua proteção. Lembrando que isso não era uma escolha, não era produto de uma escolha, mas sim de uma dinâmica de autoridade entre que mesclava poder político, religioso e também econômico, por conta deles serem donos dessas terras, né? Na próxima aula a gente continua, eu vou passar um pequeno exercício, a gente vai entrar só em modo de produção capitalista e a gente fecha esse debate em torno de um modo de produção, tá? Beleza, galera? Um grande abraço, espero que todos estejam bem, fiquem em casa.